E eu queria comunicar para vocês que amanhã, terceiro domingo de julho, representa assim para nós, missionários redentoristas, uma data muito importante. Nós dedicamos esse domingo ao Santíssimo Redentor, aquele de quem nós herdamos este nome de missionários redentoristas. Santíssimo Redentor é Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, Filho de Maria. É Ele que nós chamamos de o Santíssimo Redentor. E celebrando essa festa, eu gostaria de ter um bate-papo com um redentorista que já tem uma caminhada bastante longa como missionário redentorista, que ele conversasse, que ele partilhasse conosco o que significa esta festa do Santíssimo Redentor, porque nós temos então este nome de missionários redentoristas. Acolho assim com muita alegria o nosso querido padre Antônio Cleiton Santana. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Padre Ulisses, boa tarde, telespectador. Alegria estar aqui. Então, nós estamos aqui para bater um papo bem gostoso, entende? Que todo mundo possa partilhar aí esse momento conosco. E eu coloco sempre essa intenção, Padre Cleiton, que eles orem, rezem, intercedam por nós missionários redentoristas, porque sem essa alavanca da oração, nós podemos até ter uma bonita batina como você tem, está usando, um rosário maravilhoso, mas é por dentro dessa batina, é lá no coração que a gente é redentorista ou não. Não é verdade? Exatamente. Aí eu pego a palavra de São Paulo que diz assim, uma das cartas, revestivos de Cristo. Não é só por fora. Então o revestimento, aquela imagem que São Paulo achou por bem usar para definir o discipulado, o verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo, foi esse substantivo, revestivos. Então revestir-se por dentro, o mais proximamente possível, daquele que é o nosso Redentor. O redentorista, então, nesse caso, pegando aí a palavra de São Paulo, tem um longo desafio, uma longa jornada até o fim da vida para ir se revestindo de nosso Senhor Jesus Cristo o Redentor. É verdade. Eu costumo dizer, Cleito, que para nós que nem sempre estamos com a batina redentorista, né? Eu sempre digo, mas existe uma batina invisível e uma batina que se manifesta em nossas atitudes, em nosso modo de pregar, de nos relacionarmos com o povo, né? É a partir daí que você enxerga essa batina redentorista em alguém que é consagrado, em alguém que é ordenado sacerdote, né? E creio que essa batina invisível, ela nunca pode ser pendurada num cabide. A gente tem que, o dia inteiro, a noite toda, estar revestido dessa batina de que falava São Paulo para nós, né? É verdade, é uma identidade, a batina exterior, não é? É uma identidade visível, palpável, tangível. Bonita, né? A nossa batina é bonita. A nossa ficou bonita, mas eu usei batina, Padre Ulisses, nos primeiros e verdes anos do meu sacerdócio, e até quando foi permitido tirar a batina, depois do Concílio Vaticano II, naquele momento, eu também demorei para tirar, sabe? Agora eu só uso nessas ocasiões solenes aqui, conversando com você, aqui na TV Aparecida. Mas eu me lembro que lá em São Paulo, a gente entrava eu morava na Penha, naqueles ônibus super carregados, super cheios. Então, o terço, a rosário, ficava lá atrás, para atravessar o povo no corredor do ônibus. De vez em quando enroscava. Aí eles enroscava, às vezes olhavam para a gente assim, espantados, né? Um padre aqui dentro, eles tinham mais respeito, enfim. Mas é verdade, o revestir-se de Cristo é uma tarefa diária, a gente tem que fazê-la porque segue a vocação, porque quer ser redentorista, não é? O Redentor é Jesus, o Salvador. Por que ele é o Redentor? Ou por que essa expressão? Evidentemente porque o Afonso Maria de Ligório e seus primeiros companheiros beberam na Bíblia, beberam nas cartas de São Paulo também, esse perfil do redentorista plasmado no divino, no Santíssimo Redentor. Você que sabe melhor do que eu esse detalhe, a nossa congregação começou com o título Santíssimo Salvador. É verdade, né? Aí por caminhos da história, não sei, talvez já estivesse outra congregação. Parece-me que havia uma outra congregação. Inclusive, ela deixou de existir, que não é a mesma do Salvatoriano. Não é a mesma do Salvatoriano? Né? Essa é novidade para mim. E aí, então, nós tomamos esse título que eu acho até mais bonito, Santíssimo Redentor. É mais próximo, acho eu também,
daquela personalidade única do mediador, do único mediador, que você fez um apelo aí no começo do programa sobre a perfeição, citando Santo Afonso. Então parece que a palavra redentor, mesmo na Bíblia, Salmo 129, sim. 129, 130, então tem essa referência à copiosa redenção, talvez a gente possa falar dela ainda também. A identidade nossa com Jesus Redentor passou pelo nosso fundador, Santo Afonso. É verdade. E ele bebeu nesse poço, né? Ele achou que essa expressão era... agora aí atrás também tem uma questão histórica, eu acho. O Reino de Nápoles, Santo Afonso teve esse ambiente do Reino de Nápoles. Ele nasceu ali no Reino de Nápoles. Exato. Né? Então, e um reino que estava ligado, inclusive, à Espanha, porque a Itália ainda não existia. Não existia. Como país. E havia disputa política e, enfim, naquele tempo. E aí, dentro da cidade de Nápoles também, do Reino de Nápoles, havia essa interferência, né? Então, Santo Afonso tinha que aprovar a congregação junto à Santa Sé. E também junto ao rei de Nápoles. Então, o Santíssimo Salvador, acho que foi um dos argumentos para dificultar um pouco a nossa origem lá com Santo Afonso. É verdade, viu? Mas vamos olhar para Jesus, né? Jesus Redentor. Você citou o Salmo 130, né? Em que ele veio para nos redimir, né? Daquilo que o latim dizia, de profundis, lá do fundão em que a humanidade estava e continua estando muitas vezes. Né? Ou seja, esse resgate, essa redenção, o que isso traz como imagem de Jesus para nós? Pois é, começa pelo de profundis, né? É uma oração, um clamor, clamave de te domine, é um clamor de quem está lá no fundo do poço. No fundo do poço, né? Então, esse pedido, no caso, então, do povo de Deus ali, retratado no Salmo 130, significa tudo para esse coitado. Sem o auxílio divino, sem a misericórdia do Deus, do Javé, ele não tinha chance nenhuma. Agora, esse Redentor, essa palavra, ela tem... ora, pode significar resgate, pode significar libertação. Né? E nesse pedaço de trecho aí dos Salmos, os 130, tem um biblista chamado, você deve conhecê-lo, Padre Luiz Alonso Schickel. Sim, sim. Morreu, não né? Não conheço, mas li bastante morreu, não, ele escreveu, fez comentários de rodapé na Bíblia do Peregrino. Então, ele cita lá, eu consultei isso antes, que nesse fim do Salmo 130, é a única passagem da Bíblia em que se refere ao Redentor nesse aspecto de de libertar mesmo. Só é possível haver essa libertação mediante a misericórdia de Javé. Isso. Então, o Redentor, ele vem de fora, não é mesmo? O Padre Domingos Sávio, nosso confrade, que ele gosta de falar, inclusive no hebraico, o nosso Goel. O nosso Goel, né? E é aquele que, num certo sentido, ele nos compra de novo, né? Um redímer aí, compra a gente de novo. Ele vai buscar lá no fundo do poço o ser humano, mas ele desce ao fundo do poço. Talvez seja esse o aspecto, né? Que ele não jogou uma corda para nós. Ele desceu lá no fundo e foi se fazer semelhante a nós para nos trazer como bom pastor nos ombros para fora desse poço. Exatamente. O Padre Domingos Sávio, ele falou esse substantivo, Goel, numa palestra, ou nas palestras que ele faz de vez em quando, ele é biblista também, explicando o sentido do Goel na convivência tribal do povo de Israel. Quem que é o Goel? É aquele que tem que apiedar-se, compadecer-se, ou seja, sofrer junto com o membro da tribo necessitado de auxílio, seja qual for a situação. Por quê? Porque ele é da tribo, ele é um sangue com aquele que
está necessitado. Tem o mesmo sangue. Tem o mesmo sangue, é o mesmo povo, enfim, tem que estar lá junto. Eu acho que você toca num ponto muito interessante na espiritualidade de Santo Afonso, que é exatamente, não há Redentor sem encarnação. Ele teve que assumir o nosso sangue para se irmanar conosco e ser o nosso Goel, ser o nosso Redentor. Aí ele pode dizer para mim, você é do meu sangue, eu sou do seu sangue, somos da mesma família, e eu não quero deixar você perdido nesse buraco aí, eu quero tirar você daí. Existe ali, pela lei do sangue, lei da pertença ao povo, ao mesmo povo, da aliança com Deus, com o Javé misericordioso, libertador, que trouxe esse povo desde a escravidão do Egito, através de Moisés, depois dos patriarcas e profetas. Existe então no Salmo esse retrato vivo desse Deus que se abaixou. E aí eu cito, não sei se posso fazê-lo agora, a palavra de São Paulo. Ele se abaixou no Redentor, Jesus Cristo. Então, São Paulo escreve, se não me engano, aos Filipenses. Jesus Cristo se esvaziou, né? Exinanivit. O verbo latino é muito mais profundo. Esvaziou de si mesmo, não julgou ser uma coisa só própria dele, a divindade, mas esvaziando-se de si mesmo, desceu, veio até nós, revestiu-se da nossa humanidade, assumiu a nossa condição e fez isso por obediência, né? Tornou-se obediente até o extremo, obediente então ao povo, a morte na cruz. E por isso lhe foi dado um nome acima de todo nome. Então é o Redentor. Ele é o Nós Kyrios, nos orgulhamos desse nome. Agora, nesse mesmo texto, Cleiton, acho que tem algo que vem dizer por que nós temos esse nome. Entende? Quando diz, tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Né? Ou seja, você é redentorista, tem os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tem gente que pensa que tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ele olha para o alto e vê o Cristo coroado de glória, sentado à direita do Pai, mas o texto de referência é esse de Filipenses. A gente chama de kenosis, de aniquilamento, né? Dessa humilhação total. Tenham em vocês os mesmos sentimentos. Isso tem algo a ver com o nosso ser missionário, Cleiton? Claro. Assim, eu prefiro esse texto, eu sou redentorista, mas eu prefiro esse ao Cristo Pantocrator. Sim. Né? Todo-Poderoso, que era o ícone lá dos bizantinos e do começo da igreja. O Cristo, o Filho de Deus, que deixa a divindade, se humilha até esse ponto, se encarna, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, repete São Paulo. Vem, a quem eu posso amar mais, assim, da parte, do ponto de vista humano, do fraco julgamento humano? É um Cristo criança, né? Cristo que se apresenta assim, tão desprovido de poder, de glórias. Exato. É o Jesus Redentor, ele se irmana conosco. E a gente pode dizer que o missionário redentorista, na sua missão, né, se ele vai imitar Jesus, ele não vai pregar lá do púlpito, né, mas ele vai chegar lá pertinho, ele vai se encarnar, ele vai ser acessível, ele vai ser próximo, senão ele não vai ter o mesmo sentimento de Jesus. Toca muito de perto essa espiritualidade do missionário, não é verdade? Toca sim. Aí está o grande desafio para nós, aí, na minha modesta opinião, hoje. O grande desafio da Igreja Católica, Apostólica Romana. Né? O pregador, no púlpito, ele não está acima. Ele tem que assimilar, de certa forma, quanto é possível, a expectativa geral dos que estão ouvindo transmitir a mensagem de redenção, de libertação, oferecendo para aqueles que estão ali, aqueles e aquelas, não só o consolo da religião, né? E muito menos ainda, acho que você gosta disso que eu vou falar, o espetáculo. Ele está ali para o irmão, é um goel, ele está compadecido, padecido daquela situação toda ali. Aí, minha gente, copiosa por Deum Redemptio, junto dele é copiosa a redenção. Você percebe que Padre Cleiton, eu e tantos outros temos uma alegria muito grande de ser redentorista. Poderíamos conversar muito mais.